E hoje acontece a primeira partida das semifinais da Copa entre França e Bélgica. Por isso nós vamos para São Petersburgo, local da partida, para conversar com meu parceiro e ao vivo com Bruno Vicari. Bom dia, Bruno. É difícil apontar um favorito, nessa altura do campeonato, mas como essas duas seleções chegam para essa partida decisiva? É sim, viu, Cássio? Um ótimo dia para você, um ótimo dia para quem está acordando agora e, claro, uma ótima terça-feira também para quem passou a madrugada inteira trabalhando e está nos assistindo. Aqui agora são pontualmente 11 horas, como você bem destacou aqui em São Petersburgo, logo mais à noite, tem esse jogão entre Bélgica e França, a primeira semifinal da Copa do Mundo. É difícil sim a gente apontar um favorito, como você falou. Eu diria que a França é uma seleção que nesse momento está muito confiante, uma seleção que passou, por exemplo, eliminou grandes times, grandes adversários nessa Copa do Mundo, eliminou muito bem a Argentina, passou o trator também em cima da seleção uruguaia, então é uma seleção muito forte, que ontem não teve, atenção, a participação em seu treino do Mbappé. O Mbappé, que é um dos destaques dessa Copa do Mundo, aquele jovem atacante de 19 anos que fez uma partidaça contra a Argentina, ontem não treinou, mas o técnico Deschamps falou que ele vai sim para o jogo e que o time vai completo para essa partida contra a Bélgica. Falei que a França está confiante, a Bélgica eu diria que está muito tranquila e curtindo muito esse momento de ser mais uma vez finalista da Copa do Mundo. Isso já aconteceu em 1986 e isso se repete agora então nessa Copa do Mundo de 2018. Os belgas respeitaram demais a seleção brasileira, eles entenderam que essa geração brilhante deles precisava de uma vitória contra uma grande seleção em uma grande competição e isso aconteceu contra a seleção brasileira na fase passada. Portanto, claro, eles levam agora toda essa tranquilidade para esse jogo contra a França e também, claro, confiança de chegar pela primeira vez a uma decisão de Copa do Mundo. Cássio. É verdade, Bruno. Com certeza, os belgas, depois do susto para o Japão e também para a vitória aí contra o Brasil, com certeza aumentaram muito a confiança e a França vem pegando aí desde a primeira fase grandes equipes. Bruno, França e Bélgica são duas seleções com características, podemos dizer, um pouco diferentes, né? Os belgas jogam mais no contra-ataque e os franceses gostam de ter a posse de bola. É por aí que eles vão buscar a vitória? A seleção da Bélgica, ela é uma seleção, ela assim, não dá pra gente falar que ela é uma seleção só assim de controle de jogo, mas ela é sim uma seleção ofensiva, tá, Cássio? Isso é muito importante a gente destacar como os belgas conseguiram transformar a seleção deles. A gente está falando de um país que tem 11 milhões de habitantes. Caramba, isso é, sei lá, metade da grande São Paulo. É um país que tem só 34 times profissionais e consegue chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Então esse é um trabalho que começou há exatos 20 anos, depois da Copa do Mundo de 1998. Os belgas entenderam que eles precisavam reformular a maneira de formar talentos em suas categorias de base. Então eles criaram um sistema onde todos os times, onde todas as divisões da seleção jogavam com o mesmo esquema, um esquema aquele 4-3-3, como a gente fala. Então fazendo com que o time não fosse só um time como hoje falam reativo, ou um time só de jogar na defesa e contra-atacar, mas um time que tivesse talento. Então eles passaram por espalharam essa metodologia por todas as escolinhas do país, por todos os clubes e seguindo essa ideia de jogo, hoje eles têm essa geração que é brilhante. Um outro exemplo, há exatos 10 anos, os belgas tinham apenas 2 jogadores na Premier League, o campeonato inglês que é o mais badalado do mundo. Hoje são 58 jogadores, 11 estão aqui. Então assim, é uma metodologia de treino que faz com que os jogadores entendam a parte tática, eles valorizam muito também a parte de habilidade, eles entendem que o jogador quando é jovem, quando é pequeno, ele não pode só ficar preso a essa questão tática ou questão física, tem que desenvolver a habilidade. Isso que no Brasil é feito assim com naturalidade, na praia, no futebol de salão, na rua, os belgas tentaram e conseguiram fazer isso com uma metodologia de treino. Então é legal como eles conseguiram fazer um time que tem habilidade, um time que tem um jogo coletivo, um jogo técnico, e isso a gente está vendo, não é de uma hora para outra, mas assim, depois de 20 anos, eles estão conseguindo colher esse fruto. Então assim, não é que assim, tudo que os caras fazem está certo e que no Brasil faz está errado. Claro que não, mas acho que alguns pontos, alguns métodos de treino, algumas ideias de jogo que eles têm, o Brasil que tem tanto talento, pode adaptar e pode fazer com que a seleção seja mais forte também. Bruno, está em São Petersburgo, uma das principais cidades da Rússia. Mesmo com a eliminação do país da casa, a Rússia ainda vive esse clima de Copa do Mundo. Como é que está por aí a situação?
Abaixou um pouquinho, né, Cássio? Antes a gente via aqui os russos comemorando bastante. Os russos, eles até começaram assim de maneira tímida na Copa do Mundo, mas conforme a seleção primeiro estreou muito bem, goleando, e depois, né, a Arábia Saudita, depois vencendo seus adversários e avançando, os russos, eles pegaram um gostinho pelo futebol, pela Copa do Mundo e vibraram bastante. Depois da eliminação na partida contra a Croácia, os russos em Moscou fizeram também, depois no dia seguinte, uma festa enorme. Os jogadores estiveram ali em uma praça com milhares de torcedores e foi algo muito interessante, então acho que os russos curtiram muito essa Copa do Mundo. Agora, claro, são menos seleções, faltam só 4 jogos para o final da Copa do Mundo, então dá uma baixada assim na temperatura. Mas claro que eles estão curtindo, até porque a gente está falando de 2 grandes jogos. Amanhã em Moscou tem esse jogo entre Inglaterra e Croácia e hoje aqui esse jogão em São Petersburgo entre França e Bélgica, que para muitos é até uma final antecipada. Eu não diria que é final antecipada, mas são 2 seleções talvez com mais qualidade técnica entre essas 4 que sobraram, tá? Bom, a gente vai ver então agora como é que foi o último dia de preparação desses 2 times, da Bélgica, da França. Como eu falei aqui, muita tranquilidade, mas também muita confiança. Vamos acompanhar.